gente tem outro confronto aqui, que acho que é o mais relevante de todos, que todo mundo quer assistir pelo que aconteceu na última rodada, que é Benfica e Real Madrid. Quem que é o favorito para esse jogo, Tati? Pelo recorte das últimas temporadas, né, dos últimos tempos, é óbvio que todo mundo vai colocar o Real Madrid como favorito, né? Pelo recorte, pelas individualidades que tem. Agora, esse Real Madrid é uma grande dúvida, né? Um time extremamente irregular e instável na temporada. E aí a gente pode colocar, não só na temporada, mas a gente pode colocar no último ano e meio, talvez, assim. É um Real Madrid que faz, talvez, o melhor jogo da temporada contra o Villarreal e depois não entrega nada contra o Benfica. Aí daqui a pouco, domingo, vence o Raio Vallecano bem, depois cai contra o Valência. Então, é um time que a gente não sabe que Real Madrid a gente vai ter nesse jogo aí. E isso faz com que seja muito difícil a gente dizer, cravar que o Real Madrid vai conseguir passar. E para mim tem um ponto, que é o ponto José Mourinho em eliminatória. Que aí também tem que levar em consideração que o jogo que o Real Madrid perde 4-2, que mereceu totalmente, porque acho que o Mourinho foi perfeito na estratégia que ele montou para enfrentar esse Real Madrid todo estranho, que é, né, um time instável, com lacunas no meio de campo, com individualidades no ataque que se tu consegue bloquear já ninguém resolve o jogo, se não é o Courtois salvando e o Mbappé marcando, não tem muito para onde correr. E o Mourinho em eliminatória, ele é mestre, né? Então, assim, eu tenho a sensação de que, independente de que Real Madrid a gente veja, a gente vai ver um Benfica extremamente competitivo no primeiro jogo, querendo sair vivo de lá, para tentar cometer o crime no Bernabéu. O Mourinho, quando estava no Real Madrid, ele dizia que ele preferia decidir a eliminatória jogando fora de casa. Ou seja, já é o território Mourinho perfeito, o Benfica definindo o Bernabéu. Um Bernabéu que eu não sei como é que vai estar neste momento, porque o Real Madrid tem 3 jogos pela frente, os 3 dentro de La Liga, porque já está fora da Copa do Rei, Raio Vallecano em casa, Valência fora de casa e depois a Real Sociedad, que melhorou bastante na temporada, no Bernabéu, antes de viajar para Lisboa. Esses 3 jogos podem contar muito para o que a gente vai ver em Lisboa. Se o Real Madrid em Lisboa não ganha e faz uma apresentação ruim, como é que o Bernabéu vai receber o próprio time contra o José Mourinho? Então, os cenários para o Real Madrid eles podem ser muito complicados até lá. Porém, também pode ser bom. Pode ser que o time, depois do que sofreu em Lisboa, tenha uma reação nos próximos 3 jogos, consiga fazer um bom jogo em Lisboa e chegue no Bernabéu de outra forma. Mas, assim, é hoje um Real Madrid que, pelo retrospecto, pela história em Champions, pelas individualidades, a gente coloca como favorito. Mas a realidade é que a gente não sabe que Real Madrid a gente vai ver na eliminatória. E aí, É, Quesada? Tá com a Tati no favoritismo? A Tati foi falando, eu não, já fui não, pensando aqui. favoritismo aqui. Imagina Ah, o Mourinho, o Real Madrid, numa sequência ruim de jogos, e aí a volta do Mourinho, e a torcida pedindo a contratação do Mourinho. Eu já fui longe, tá? Porque eu dou uma viajada na fanfic. mas não é uma viajada, não. Falou-se do nome do Mourinho depois da saída do Xabi Alonso. Sempre se fala do É, nome do Mourinho. exatamente. Sempre. Então, mas assim, eu não discuto favoritismo, né? O favoritismo está do lado do Real Madrid. É, também É, acho. eu olho o futebol muito e eu acho que tem que ser assim, tá? Porque algumas pessoas não querem ver, mas com viés financeiro, né? Então não dá para comparar hoje a capacidade que o Real Madrid tem, e olhando para o plantel do Real Madrid, com o plantel do Benfica. Então o favoritismo é do Real Madrid. Decide em casa, eliminatória, independentemente do que tenha acontecido nessa semana em Lisboa, né? Independentemente do Real Madrid ter jogado da forma como jogou, e o Benfica poderia ter saído com um resultado muito mais amplo, por conta da estratégia do Mourinho, por conta da vontade dos jogadores, por conta da exibição que teve. O favoritismo está do outro lado. Agora, o ponto do Mourinho é o seguinte: eu acho que existem poucos seres humanos que entendem a Liga dos Campeões como o Mourinho consegue entender. E eu acho que para ele, para o Benfica também, para os jogadores, mas especialmente para ele, esse jogo é uma grande vitrine para provar da porta para dentro, né? Porque realmente a temporada está correndo muito mal para o Benfica. O Benfica sai da Taça da Liga, o Benfica sai da Taça de Portugal,
O Benfica está a 10 pontos do Porto e muito dificilmente vai brigar pelo título português, porque em fevereiro é difícil tirar. E a Champions se tornou uma espécie de oportunidade para o Benfica se agarrar e para o Mourinho se agarrar. Então, o Benfica, que não tinha absolutamente nada e estava virtualmente eliminado da Liga dos Campeões, agora tem a Champions novamente. E para quem não tinha nada, agora ter essa possibilidade já é muita coisa. Eu acho que o Mourinho é um estrategista nato para esse tipo de duelos. Eu continuo dizendo que o problema do Mourinho, especialmente na Liga Portuguesa, são os adversários mais frágeis ou os de meio de tabela, porque contra os grandes vai sempre dar um embate estratégico interessante. O Mourinho prepara muito bem esse tipo de jogo. E vai ter o reforço de 2 jogadores que vão ser inscritos, né? Rafa Silva chegou, que é um jogador que tem as características que o Mourinho gosta, um extremo, né? Um ponta. E também o Sidney, que é um jogador que pode ser útil porque é muito veloz também, e o Mourinho precisa desses caras, assim, além de outros jogadores que podem se recuperar. Tanto o Sheldon, por exemplo, que foi eleito o melhor da partida, é um jogador que não vinha sendo utilizado pelo Mourinho, e agora é como se fosse, entre aspas, um reforço. Então eu acho que o fator Mourinho pesa muito nessa eliminatória, e o Benfica tentando fazer o seu resultado em casa pode, de repente, surpreender muita gente ainda no Bernabéu. O Benfica é aquilo, né? Peito aberto. Não tem responsabilidade nenhuma, kamikaze, para tentar uma classificação. Se for eliminado do Real Madrid, não vai fazer diferença. Agora, se passar, será histórico e, de repente, pode alçar novamente o Mourinho a outros patamares, né? Porque o Mourinho estava encaminhando para ter uma passagem ruim pelo Benfica, e por conta de um jogo, por conta de uma cabeçada do Trubin, no minuto 98, as coisas mudam. O futebol tem essa magia. Clarinha, Benfica realmente pode ser uma pedra no sapato de novo do Real Madrid ou o que aconteceu vai ser difícil de se repetir? Gil, assim, eu consigo falar um pouco mais pelo Real Madrid, tá? Eu vi pouquíssimos jogos do Benfica e, assim, do que, obviamente, vejo não como jogo, é, pelo que a Sara tá falando, não é um grande Benfica, né? Eu acho que o maior adversário do Real Madrid é o Real Madrid. No sentido de que a gente não sabe o que é esse Real Madrid daqui a, 16, 17 dias. É um Real Madrid que vai evoluir, que daqui pra lá vai fazer um percurso interessante, ou é um Real Madrid que vai fazer uma partida boa e uma crise no jogo seguinte? Porque em termos de qualidade, de favoritismo, tá tudo pro lado do Real Madrid, é isso. É o que o Quesada falou, o Benfica tá de peito aberto aí. Acho que o Real Madrid, a questão é que Real Madrid é esse? E ainda tem um monte de suspensão. Tem pro primeiro jogo, recupera jogador e não, mas não tem jogador. Quem é que não tá pro primeiro Tem o jogo? É o Asensio e o Rodrigo? Rodrigo, né? O Asensio e o Rodrigo foram expulsos, tá ainda para ver quantos jogos o Rodrigo vai tomar, porque o Asensio foram 2 amarelos e pelo que eu vi o Rodrigo foi vermelho direto. Tem uma Então pode imagem ser. do Pode, árbitro mostrando um amarelo, mas depois ele pega o vermelho, eu não sei se ele É. trocou, se ficou o vermelho, a gente tem que esperar a decisão, Mas né, o Rodrigo é titular, é considerado titular nesse time do Arbeloa, Então, o Tati? ponto é que o Rodrigo voltou agora, né? Ele Tá. perdeu os 4 primeiros Uhum. jogos, voltou agora e a gente não sabe ainda muito bem o que o Arbeloa ia montar com a volta do Rodrigo, né? Eu acredito que ele seria titular na ponta direita, sim. O ponto é que agora vamos ver quantos jogos ele vai pegar. E aí não tem o Asensio, não tem o Rodrigo. Vai ter que forçar para o Rudiger voltar sim ou sim, porque não dá para confiar no Alaba, não dá. E o Militão tá fora com certeza, o Trent tá tentando voltar, e o Mendy, ninguém sabe nem o que ele tem. Então, é um Real Madrid que defensivamente ou recupera o Rudiger ou vai voltar a ter problema para escalar o time. O negócio do Rodrigo é que, assim, ele pode ficar fora até dos 2 jogos, né? Mas mesmo que ele não seja titular, você fica sem opção, né? Assim, primeiro, se tiver qualquer lesão, qualquer coisa, você não tem o Rodrigo pra colocar no lugar, que é um jogador que, enfim, características diferentes e tal, mas a gente sabe que em termos de qualidade você não vai sair de uma qualidade lá em cima pra uma qualidade muito abaixo. Você não tem opção, né? Você fica sem plano B. É. Se é que ele é o Aqui plano B, né? Não sei se é. no site da UEFA, o Tati, tá o amarelo acreditado ao Rodrigo. Então seria um jogo, né?
porque aí Tá. o vermelho direto são mais. O ponto é que, assim, eu entendo isso que o Quesada fala, que vocês falam que o Real Madrid é favorito, hipoteticamente sim. Historicamente contra o Benfica, não. São 4 jogos na história, 3 vitórias do Benfica e uma do Real Madrid. O Benfica é um dos 3 times que na história conseguiu vencer uma final de Champions do Real Madrid. É um estádio, o da Luz, onde o Real Madrid nunca conseguiu ganhar. Então, historicamente, não é um rival fácil para o Real Madrid. E nesse momento, repito, eu não sei como o Real Madrid vai chegar no primeiro jogo. E o que acontecer no primeiro jogo vai condicionar muito o segundo jogo. Porque é um Real Madrid extremamente pressionado por muitos motivos e por diferentes motivos nessa temporada. Quando a Clara fala que o Real Madrid joga contra o próprio Real Madrid, eu acho que sim, mas nesse caso joga contra o próprio Real Madrid e contra o Mourinho. O que agrava tudo. É que uma volta do Mourinho para o Bernabéu não é qualquer coisa. É um cara que, durante uma das piores etapas da história do Real Madrid, fez o Real Madrid conseguir, de uma forma que tem gente que não gosta, competir com o Barcelona, que estava sendo o melhor Barcelona da história. E isso, para o torcedor que já traz o Mourinho como argumento para todo momento ruim do Real Madrid, vocês imaginem esse cenário. Então, eu não sei que Real Madrid vai chegar lá, mas vai ser um Real Madrid extremamente pressionado contra ele mesmo e contra um cara que pode ser mais aplaudido que o próprio time no jogo de volta. Então, são muitas coisas que podem acontecer nessa eliminatória. E pode mudar o presente e o futuro do Real Madrid esse jogo, tá? Porque ser eliminado na Champions pelo Mourinho é um selo que pode pesar ainda mais muito nos pro Real playoffs, Madrid. né? Então... Tem um outro ponto que conta a favor, eu acho, do Mourinho e do Benfica, que eu acho que o Mourinho já começou a preparar o jogo hoje, viu? Não, ele começou a preparar quando terminou lá. É que ele já pensava que sim, mas poderia ser o poderia Real ser a Inter Madrid. de Milão, né, Tati? Mas eu Poderia acho ser a que independente de ser Real Madrid ou Inter, ele começou a preparar esse duelo e agora só vai ficar mais alto o volume no vestiário. Mas ele Sim, já mas aí, estava por exemplo, se preparando. fosse Inter de Milão, acho que era um jogo totalmente diferente. Inclusive, eu acho, tá? Pelo contexto do que foi essa semana e o contexto do o que é os times italianos para os times portugueses, e a Inter de Milão eliminou recentemente o Benfica numas quartas de final de Champions, em que o Benfica poderia ter ido mais longe, era o time do Roger Schmidt. Eu acho que o benfiquista queria, a maioria, né, pegar o Real Madrid de novo. Ficou com a memória afetiva do que aconteceu agora e, enfim, nesse sentido. Agora, o que eu digo é que o Mourinho já começa a preparar, e ele nunca vai assumir isso, porque o discurso é sempre jogo a jogo, mas como o Benfica está tão longe do título do Campeonato Português, vai focar totalmente na Liga dos Campeões da Europa. E o Real Madrid não pode se dar o luxo de fazer isso, porque pode abrir nesse fevereiro uma gordura que não vai buscar mais se começa a perder ponto, porque o Barcelona me parece que, enfim, tá tentando pisar em terreno seguro. Se a gente pegar o recorte dos últimos jogos, 15 jogos, 14 vitórias. Então, eu acho que pelos adversários que o Benfica vai ter, Aves, Alverca, enfim, no meio desse caminho, Santa Clara, dá para pensar no Real Madrid. E aí, meu irmão, você dá tempo para um estrategista ficar pensando, trabalhando, estudando, botando em prática em treino. Vai ser interessante ver. Vai ser interessante. Eu acho que é a grande prova de fogo do Mourinho nessa nova era, não que ele precise se provar alguma coisa, mas é uma grande prova para ele mostrar para o mundo do futebol: eu ainda estou aqui. Respect. Entendeu?